Eu sei que alguns de vocês já devem ter treinamento de conversão de vendas, você sabe vender, não é esse o intuito. Entretanto, se existe um conteúdo que sempre me ajudou e que me ajuda até hoje, é conteúdo sobre conversão de vendas. Fato. Por que essa aula é tão importante? Porque talvez você aí está fazendo alguma ação de captação de leads, você está até obtendo visita, mas matrícula você não está tendo. E esse talvez seja o maior erro que uma escola pode cometer: ter visita e não ter conversão de vendas. Fazer uma ação, sei lá, de curso grátis e não conseguir converter o grátis em pago. Mesmo dando grátis, mas convencer ao candidato que está ali na minha frente, mostrar para ele o quanto é importante, mostrar para ele que ele não pode perder aquela oportunidade. E eu vejo escolas, muitas vezes, fazendo uma captação bem bacana, tendo resultado, só que quando a pessoa chega lá para fazer conversão de venda, não consegue converter. Né? Isso acontece e esse licenciado está tendo muitas visitas, está tendo retorno, mas ele, acho que foi 20 pessoas já pegaram só o curso grátis e não compraram. E ele está com a ideia de convencer a pessoa durante esse um mês que ele vai fazer o curso grátis para fazer o pago. O que eu vou dizer para vocês nessa situação? Gente, não somos ONG. O nosso foco é converter em matrículas pagas. Se não der certo, não conseguiu convencer, sim, a gente entrega o gratuito porque nós somos pessoas honestas e nós vamos cumprir a nossa palavra. Entretanto, nós temos tantas possibilidades para converter, tantos benefícios para dar para aquele cara que está à nossa frente ali, que a gente tem que converter. Então, assim, se vocês me falarem assim qual é o índice de conversão, para muitas escolas o índice de conversão é 50%, que é um índice aceitável. De cada 2 pessoas que vêm ali para um curso grátis, você converteu uma em paga. Isso é o aceitável. Só que há e tem como a gente conseguir 90% de conversão. Ah, Fabiano, mas como é que eu faço isso? Essa aula é para falar disso. Talvez essa aula vai demorar um pouco mais do que as outras aulas do Método Aurora, mas eu quero passar para vocês o processo completo de conversão, o processo que eu treino nas escolas, o processo que eu transformo, de fato, o teu vendedor em matador, assim, que ele vai converter. Agora, tem alguns segredos, tem algumas técnicas e tem alguns conselhos que eu vou dar nessa aula e que você vai ter que empregar. Se você conseguir empregar, você vai ter resultado. Se você não conseguir fazer meia boca, a conversão vai lá para baixo. Não tem na linha de escolas que tem resultado, na linha de um colaborador profissional de alta performance, o meia boca. O meia boca não dá mais. Então, se você, como empreendedor, está fazendo meia boca, pare com isso. Entender como pensa o ser humano te ajudará a indicar o melhor caminho. Então, essa já é uma mensagem que eu vou falar para vocês agora. Vocês entender como funciona o ser humano, entender como funciona aquela pessoa que está à frente de vocês. Só assim você vai encontrar o melhor caminho. E quando você encontra o melhor caminho, dificilmente você deixa de converter uma venda. Tá bom? Eu vou ensinar vocês hoje a ter 120% de conversão. Fabiano, tu tá maluco? Não existe isso, Fabiano. 100% é tudo. Então, como 120? Eu vou ensinar você hoje nessa aula a ter 120% de conversão. Caramba, Fabiano, tu tá maluco? Tô maluco. E você vai entrar na minha loucura e você vai ter conversão, você vai ter 120% de conversão. Tá bom? Gente, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar algumas dicas para vocês e é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Nós vamos falar sobre lei universal de vendas, sobre planejamento, sobre investigação, sobre sentimento, sobre configuração, sobre caminho, sobre exclusividade, sobre objeções, sobre apresentação, sobre solução e sobre multiplicação. Fabiano, mas é muita coisa. Gente, poucas pessoas vão saber fazer o que você vai aprender a fazer nessa aula. Só que tudo é prática. Você vai aprender a técnica e você vai aplicar, vai errar, vai ter que assistir de novo, vai errar, vai ter que assistir de novo e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, lei universal das vendas. A venda somente existirá se o cliente comprar esses 3 pilares de você. Ou seja, comprar você, a sua imagem, comprar o teu produto e comprar a sua empresa. Nem sempre nessa ordem.
mas ele só vai comprar de você se ele confiar em você, se o seu produto for bom e se a sua empresa for confiável. Então precisamos desses três pontos para atingir 120% de conversão.